Fala pessoal, beleza, beleza? Começando mais um Jogada do Vozão, uma semana pra lá de especial. A gente vai ter agora duas decisões da grande final do Campeonato Cearense e mais uma vez o Manjadinho fazendo valer no campo de jogo. Fortaleza e Ceará vão decidir mais um estadual aqui no nosso estado. E para poder falar do assunto, nós vamos trazer dados do Alvinegro de Porangabuçu, como é que chega o time do Léo Condé, será que tem um favoritismo por ter melhor campanha nesta edição do estadual? Tudo isso e muito mais, principalmente contando a história do Clássico Rei, nós vamos trazer aqui na bancada do Jogada do Vozão. Eu, Samuel Conrado, tenho a honra de trazer aqui para bater um papo com a gente. Ele que é pesquisador e também está sempre presente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube principalmente e no X, o antigo Twitter, lá no perfil CSC Histórias e Dados do Alvinegro de Porangabuçu. Mauro Bastos, sempre é uma honra ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Jogada do Vozão. Obrigado, Samuel. É sempre um prazer estar aqui e é sempre muito bom falar de futebol e principalmente falar do nosso Ceará, né? O meu Alvinegro. E nós estamos aí, às vésperas de um Clássico Rei, e a gente espera que o Ceará consiga sagrar-se bicampeão mais uma vez na sua história. Mauro Bastos, que veio aqui na ocasião, ainda era Ceará Cash aqui, a gente bateu um papo, ele e o Bruno Craveiro naquela ocasião deram uma aula aqui, foi um bate-papo de alto nível e hoje, mais uma vez, tendo essa satisfação de voltar aqui, a gente agradece aqui no Jogada do Vozão. Tá repaginado, tá modificado e também para poder contar com a nossa bancada, abrilhantando ainda mais o bate-papo, ele que também entende muito de dados aqui no portal do Diário do Nordeste, na Verdinha e também na TV Diário. Vladimir Marques tá com a gente. Muito grande a satisfação de ter você aqui com a gente mais uma vez. Conde Vlad. Satisfação é toda minha, Samuel. Abraço pro Mauro, tamo junto. E vamos falar do Vozão, né? Porque tem realmente uma semana de muita expectativa aí, né, cara? Clássico Rei é sempre muito especial, principalmente final de campeonato, né? O clima na cidade muda, né? As duas torcidas realmente ficam muito empolgadas e ansiosas para o jogo. Então é importantíssimo a gente debater sobre essa semana aí de Clássico Rei também. Sempre é um capítulo à parte, né, da nossa história aqui do futebol cearense, e o vovô se credenciou para chegar à grande final depois de bater o Maracanã na semifinal, venceu a primeira partida por 3-0, no jogo da volta aplicou 4-0, no agregado 7-0, e aí o vovô chega na grande final com esse aspecto de melhor campanha. São 7 jogos, 7 vitórias, 100% de aproveitamento. Anota aí, viu, Vlad? 19 gols marcados, melhor ataque da competição, e apenas 3 gols sofridos, tem a melhor defesa. Com essas credenciais que eu trago aqui para vocês, o vovô chega como favorito nessa grande decisão de 2025? Bom, se tem algum time favorito nessa final, continua sendo o Fortaleza, porque o Fortaleza tem um elenco mais forte, tem um elenco mais encorpado, tem um treinador que já está aí há quase 5 anos à frente do time, conhece tudo do time. E o Ceará chega, diferentemente do ano passado, o Ceará chega esse ano mais forte. O Ceará também chega mais encorpado, com um elenco mais robusto e com o Léo Condé tendo assim o time na mão, né? Com as modificações que ele fez, inclusive no último jogo, a gente viu que ele mudou praticamente o time todo e o time manteve o padrão, manteve a forma de jogar. Então, assim, clássico não se costuma ter favorito. Mas se tem que escolher algum time como favorito, não deixa de ser o Fortaleza não deixou de ser o favorito. Olha, Samuel, é difícil apontar favoritismo, né, em Clássico Rei. Eu digo que o Ceará está jogando melhor do que o Fortaleza hoje, né? Se você pegar as atuações dos dois, né, no campeonato cearense e nas outras competições, eu acho que o Ceará está jogando melhor, o jogo flui mais, eu acho que o Léo Condé ele está conseguindo fazer realmente o Ceará ter alternativas de jogo, mas eu acho que o Fortaleza, pelo nível do elenco, eu acho que ele vai igualar. Acho que fica muito igual quando você chega a um time que está jogando melhor do que o outro, mas um time que tem um elenco melhor, com um potencial maior. Então, acho que equilibra demais. Mas se o Fortaleza estivesse no nível de atuação melhor, ele seria favorito, claro, para o confronto. Mas já que o Ceará está jogando bem, está jogando melhor do que o rival, eu acho que dá uma equilibrada nessa questão do favoritismo. E nesses primeiros jogos da temporada, a gente viu um Ceará praticamente todo reformulado, 18 contratações, se a gente contar com o Lucas Lima, ele não está à disposição para essa grande final do estadual, mas um Ceará bem modificado. De alguma forma, Mauro e Vladimir,
Vocês ficaram surpresos com o time do Ceará, o entrosamento dos jogadores neste começo de ano, tendo em vista que foi um curto período e mesmo assim o time está conseguindo render aquilo que a torcida, neste recorte de temporada, vem esperando da equipe? Rapaz, eu confesso que eu fiquei surpreso. É assim, porque como o Ceará vinha de uma Série B e, além disso, ele perdeu seus principais jogadores, né? Os jogadores que praticamente foram os que nos levaram para o acesso, como o Eric Pulga e o Saulo Mineiro, além de tantos outros jogadores que nós perdemos, o Ceará tinha que passar por uma reformulação. E os jogadores que chegaram no momento que foram anunciados, muitos dos torcedores, muitos de nós ficamos meio assim com o pé atrás. Mas, rapaz, jogador, será que vai, será que não vai? E quando começou a temporada, o Ceará fez um jogo muito fraquinho na sua estreia contra o Tirol e depois fez um jogo péssimo contra o Náutico. Isso. Aquele jogo do Náutico, eu confesso que assustou mesmo. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Mas ali foi realmente somente coisa de início de temporada, porque logo em seguida o time começou a melhorar, o Condé começou a fazer algumas mudanças e ele foi chegando no time ideal. E assim, você pode ver que nos jogos do Ceará ele modificava muito pouco. 6, 7 jogadores se mantinham, ele mexia ali em 2 ou 3 Tinha posições. Um time base, tinha um né? time O base. Condé tem essa característica, né, de realmente manter uma equipe base, né, e mudar muito pouco o time. Muda muito pouco. E com isso, eu acho que ajudou ao time a entrar assim, numa sintonia. E realmente o Ceará vem surpreendendo assim, a mim, vem surpreendendo positivamente no sentido de que está fazendo jogos acima do que eu esperava. E digo mais, pelo que a gente vê dos jogadores e do potencial, ele ainda tem espaço para melhorar. Eu acho que o trabalho está sendo bem feito, as contratações foram feitas realmente levando em conta o sistema de jogo e a forma como o Condé gosta de jogar. E eu estou bastante confiante que o Ceará vai fazer uma temporada muito boa, especialmente na Série A, que é onde a gente estava mais preocupado. Mas eu acho que o Ceará agora já tem um time bastante competitivo para disputar a Série A. Samuel, eu acho que esse é o ponto, de você ver um time e um elenco, né, principalmente, com as características que o treinador quer. Né? Eu acho que o Ceará, dentro das limitações financeiras que ele tinha para a temporada, ele conseguiu fazer um bom elenco. Né? É claro, o Mauro falou, as contratações iam chegando, o torcedor ficava ali, porque geralmente, né, o torcedor sempre quer aquele cara de mais nome, né, e tudo. Você ainda tem aquela visão de futebol em que o cara tem que ter grife, né, e nem sempre, eu acho que isso funciona, né, tá provado, até o próprio Léo Condé, ele foi refém disso no Vitória, na Série A do ano passado, quando ele tinha jogadores que eram de muita grife, e ele caiu com esses jogadores. Então, é muito importante que o torcedor tenha a certeza de que um time pode sim dar liga, né? Dependendo da formação dele. E o Ceará está dando liga. Se a gente vê o Ceará jogar, a gente sabe da forma que o Condé está armando a equipe dele. Né? Você tem um cara como o Muguinho ali para carimbar as jogadas. É um cara que está desde o ano passado, mas está jogando muito melhor do que o ano passado. Melhor. Impressionante. Né? Então, um cara como o Muguinho, ele potencializa todo mundo. Sim. Né? E você vê que o Mauro lembrou bem da saída do Pulga e da saída do Saulo, realmente o torcedor ficou apavorado, porque foram caras ali que fizeram a diferença, e você mudar um ataque todo, né? É complicado, e o Condé, ele conseguiu, com as peças que tem, formar um ataque interessante, e que a gente vai falar um pouco mais para frente, que potencializa muito mais com a chegada de um camisa 9 e de um centroavante que realmente dá muitas opções ali, né, para o comando de ataque, como o Pedro Raul está mostrando, né? Não, ele começou muito bem com a cabeça do Ceará, inclusive é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui no Jogada do Vozão, e o Mauro até destacou a derrota para o Náutico, né? Foi o único momento em que o Léo Condé e a sua equipe saiu de campo derrotada neste ano de 2025, né? O Vovô fez 12 jogos na temporada, tem apenas uma derrota, um empate e 10 vitórias. E quando a gente faz o recorte deste jogo, do dia 22 de janeiro até aqui, o Vovô chega para a grande final do Campeonato Cearense. Óbvio, tem a partida da Copa do Brasil, mas no recorte de 10 jogos, com 9 vitórias e um empate. E pensando nesse quesito, o time está um pouco mais encorpado em relação à equipe do ano passado, na visão de vocês, que era comandada pelo técnico Wagner Mancini naquela ocasião?
Eu acho que o time de 2025 está bem acima do time de 24. O time de 24 ele tinha uma característica parecida até com a que nós temos agora, de ser um time muito brigador, de ser um time muito aguerrido, um time comprometido com o jogo. Tanto que a gente foi campeão cearense, a gente conseguiu o acesso, mas a gente não tinha um time que você dissesse, tirando ali o Eric Pulga, que era o diferencial, a gente não tinha jogadores assim que você olhasse e dissesse, não, esses aqui, se o Ceará chegar na Série A, dá para continuar com esse time. Tanto que a gente, quando terminou o ano, nas conversas, a gente ficava, rapaz, mas esse time do Ceará para a Série A não dá. E realmente a diretoria de futebol viu isso e reformulou o time. E eu acho que esse time de 2025, ele manteve essa característica de ser um time competitivo, de ser um time brigador. Você vê que no Clássico Rei desse ano, o Ceará foi superior ao Fortaleza na parte de comprometimento com o jogo. Comprometimento com o jogo. Nós temos esse ano muitos desafios e se a gente não tiver um time que entre em campo assim com a faca nos dentes mesmo, com vontade, a coisa fica mais difícil. Mas respondendo a sua pergunta, o time desse ano eu considero bem acima do time do ano passado. Até porque o time do ano passado, nessa altura do Campeonato Cearense, Samuel, ainda não estava jogando o futebol que ele jogou naquela reta final da Série B, quando o Ceará embalou com o Léo Condé. A ideia era uma equipe assim, que o torcedor tinha realmente dúvidas do potencial e que esse ano eu acho que encaixou muito rápido, né? A formação encaixou muito rápido. Eu acho que, até porque é mais do que natural, alguns jogadores continuaram do ano passado para esse, então há um entrosamento entre o Mugni, entre o Lourenço, entre o Matheus Bahia, tem um entrosamento mínimo ali no time e adições muito importantes. Eu acho que o Fabiano é um cara que está jogando muito, né? Foi um dos achados uma surpresa, ali, viu, ali, né? Trazer o cara ali que estava escondido lá em Portugal. E foi muito criticado, inclusive, né? Muita gente achava que ele viria para ser uma opção, um cara que estava jogando ninguém Portimonense. Conhecia, né? Ninguém conhecia. Às vezes esse movimento de mercado, ele surpreende tanto, né, o meio do futebol quanto o torcedor, né? Porque o Fabiano, ele teve a carreira dele toda na Europa, né? Isso. Principalmente em Portugal ali. Ele não foi, ele saiu daqui já, da base para jogar lá. E aí, realmente, ninguém conhecia. Exatamente. Aí você tem um cara como o Fernandinho, que tem muito potencial pelo que ele fez no Mirassol. O Pedro Henrique. Quando o Pedro Henrique foi contratado, a gente debateu muito sobre ele aqui, né? O torcedor ali, não jogou quase nada no Corinthians, se lesionou demais e tudo, mas antes dele ter essa lamentável contusão dele, ele estava jogando muito bem. Foi uma dos jogadores que realmente surpreendeu ali, né, no elenco, né? Então tem boas peças. Eu acho que para uma Série A de Campeonato Brasileiro, essa característica que o Mauro falou de muita entrega, de intensidade, ela é essencial. Eu acho que todos os clubes que retornam para a Série A do Brasileiro, né, no primeiro ano, eles têm que ter essa característica, brigadores, catar cada ponto. E o Ceará ele vai ter que ter um time assim. Na Série A do Campeonato Brasileiro, vai ter que ser assim, e o Condé sabe disso. Tanto é que ele montou um elenco com essas características. Quando você não é aqueles pesos pesados que caem para a Série B, como foi o Santos do ano passado, qualquer dos outros times médios que tem por aí, quando vai para a Série A, o objetivo é não cair. E para não cair, você tem que lutar por cada ponto. Cada ponto é importante. E não tem outra maneira, porque não tem como um time como o Ceará igualar na técnica com 80% dos times da Série A. Então, como é que a gente iguala? No comprometimento, na raça e principalmente nos jogos em casa. Que ano passado, a torcida do Ceará praticamente levou o time nos braços para o acesso. E se a torcida mantiver esse espírito na Série A, ela vai conseguir levar o time também para o objetivo principal. Não tem outra conversa. O objetivo principal do ano de 2025 é se manter na Série A. Até porque, tecnicamente, em alguns jogos, a equipe ficou ali na conta do chá para ganhar. Lembra? O jogo do Brusque foi 1-0, gol do Recalde. Isso. O jogo da Ponte Preta, 1-0, gol do Mugni. Né? O jogo do América, 1-0, gol do Saulo. Ou seja, se você pegar ali,
a torcida abraçou o time no momento em que o time estava no limite. Tá no limite, estava no máximo porque, ali. Você tem que avaliar também a questão mental dos jogadores, ali naquele momento de luta e de Sim. obrigação de vitória. Então, muitas vezes, Samuel, é aquela vitória na conta do chá. Acho que o Mário vai lembrar da campanha de 2010 do Ceará na Série A do Brasileiro. Era Ceará teve desse 14 empates, cara. E eram vitórias de 1-0, Exatamente. vitórias de 1 a 0. Foram 14 empates, foram 14 pontos ali de empates que Sim. garantiram o Ceará numa Copa Sul-Americana, escapando ali com tranquilidade. Ou seja, às vezes tem aquele jogo ali que você, empatou esse jogo aí, cara, mas é importante aquele final, ponto. né? Você vai naquele somatório ali, você vê que é um somatório muito importante. Na Série A, amigo, cada jogo você vai ter que... Cada jogo é uma decisão. Assim, isso. Legal vocês resgatando algumas histórias, esses detalhes, que a gente vai entrar agora nessa parte mais histórica do Clássico Rei, né? Dos números frios de Fortaleza e Ceará nas decisões do estadual. Mas antes disso, até corrigi o que eu falei aqui, né? Eu falei que o Fabiano Souza veio do Portimonense, ele veio do Moreirense, na verdade, lá de Portugal, passou pelo Braga por muitos anos, ele se formou aqui no Penapolense, lá de São Paulo, depois foi pro Moreirense, foi pro Braga, mas estava jogando recentemente lá no Moreirense. E falando sobre Clássico Rei, o Ceará defende um jejum contra o seu maior rival, no caso do lado de lá do Fortaleza. Existe esse jejum, que são 6 partidas sem conseguir vencer do Ceará. São 2 vitórias alvinegras e 4 empates recentes. O Vovô, a última vez que entrou em campo num Clássico Rei e saiu derrotado foi no dia 1º de abril de 2023, quando perdeu por 2-1 para o Fortaleza na decisão de 2023 naquela ocasião. E falando desses números de Clássico Rei na decisão do estadual, o Ceará leva vantagem, né, Mauro? O Ceará leva vantagem assim. Existem algumas formas de você fazer esse levantamento, né? Algumas pessoas fazem de maneiras diferentes. Mas o que não se muda são os fatos. Ceará e Fortaleza, eu fiz um levantamento, eles já 37 vezes na história, esse jogo foi o jogo que definiu o campeão. Quando terminou o jogo, um dos dois era o campeão. Um dos dois era o campeão. 37 vezes. Desde 1918, que foi o primeiro clássico que decidiu o campeonato, na época era ponto corrido, e o Ceará venceu o Fortaleza naquele ano. Inclusive, ano de fundação do Fortaleza, 1918, e o Ceará ganhou de 2-1. De lá para cá, nós já tivemos 37 clássicos que o time vencedor, o time que empatou, saiu de campo comemorando o título. Ultimamente, nós temos tido muitas finais. Agora, nesse século, é muito comum os regulamentos contemplarem finais. Uhum. Às vezes, em jogo único, às vezes, em ida e volta. E assim, a gente tem mais finais. Quando a gente pega só final, que nós temos aqui, nós tivemos 28 jogos como finais. Como finais de campo. Exatamente como esse que nós vamos ter agora, em 2025. Ou em 2 jogos, ou era às vezes até melhor de 3 jogos, ou era às vezes uma partida extra, como foi o famoso tetracampeonato da gente em 1978, foi uma partida extra. Eu queria até saber como é que era eu não peguei essa época ainda de 3 jogos. Como é que se resolvia 3 jogos? Não, era assim, faziam melhor de 3 jogos. Era quem fizesse mais pontos nesses 3 jogos. Sim. Então, se um time ganhasse os 2 primeiros, por exemplo, já vencia a série. A vitória valia 2 pontos. A vitória valia 2 pontos na época e o empate valia 1 ponto. Caramba! Às vezes o time empatava as 2, ganhava a terceira, às vezes ganhava 1, empatava as outras 2. E às vezes tinha regulamento que quando terminava empatado em pontos, o de melhor campanha era campeão. Ou então faziam uma partida extra. Não tinha pênaltis. Não, pênaltis, acho que a primeira decisão do Cearense em pênaltis foi em 2010. Caramba, se eu não tiver enganado, foi até o que o Fortaleza foi tetracampeão. Difícil. Porque geralmente o que acontecia, Samuel? Como tinham turnos no Campeonato Cearense, às vezes não tinham turnos pares. Às vezes tinham 3 turnos. Aí um time ganhava 2 turnos, um ganhava 1. Quem ganhava 2 jogava pelo empate. Tinha muito isso. Caramba, tinha muito isso. Como eu citei aqui em 78, por exemplo, cada time ganhou um turno. Uhum. Ferroviário, Fortaleza e Ceará. Aí eles foram para um triangular. Exatamente. E de volta, triangular. Terminou Ceará e Fortaleza com 5 pontos cada um. Então vamos fazer um jogo extra. Aí fizeram um jogo extra. Aquele jogo famoso do gol do Tiquinho, sim, que ficou aí na história. Ele era um jogo extra. Aquele jogo, se tivesse terminado empatado, ia para os pênaltis.
Aquele rapaz. jogo iria para os pênaltis. O regulamento era meio louco, né? Os regulamentos Cada eram... ano mexia muito. A gente já chegou a ter campeonato com 4 turnos. Já chegou sim. Porque antigamente o campeonato Terminava cearense, em o dezembro, estadual, amiga. Era uma légua tirando. ele tinha uma campeonato. relevância muito grande, né? O estadual, né? Tinha. Então os clubes às vezes priorizavam o estadual em detrimento do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Foi Rapaz, muito eu tento assim. explicar isso para meus filhos, que são mais dessa geração agora de 2000 para cá, um de 24 anos e outro de 20, o pequenininho ainda não, de 6 anos, o Benjamin ainda Eu não tenho um de acompanha, não. 6 Tô também. Ceará lá, mas ele não entende ainda. E eu tento explicar para os outros dois, porque eles nasceram numa era dos pontos corridos. Sim. Eles nasceram na era que o Campeonato Brasileiro da Série A é o campeonato mais importante. Uhum. E eles não conseguem compreender como é que, por exemplo, nos anos 80, o Campeonato Brasileiro começava em fevereiro e terminava em abril. Sim. E aí, de abril até dezembro, era o Campeonato Estadual. Caramba, Exatamente. rapaz. E eram os É. estaduais que classificavam para o Campeonato E Brasileiro. ainda tinha Olha, tô isso. até me arrepiando. Não, Tipo tipo assim, assim, essas histórias assim, eu fico Campeonato encantado. Cearense, campeão e vice, eu jogava a Série A. Era. O terceiro e o quarto, né? Uhum. Jogavam a Era. Série B do Campeonato Era tipo Brasileiro. isso. Era assim. E aí, em 87, foi com aquela Copa União, foi que eles Sim. começaram a mudar isso aí e começaram a criar Não tinha rebaixamento. acesso e descenso, não tinha. Meu pai costuma dizer que que você curtia mais o futebol quando não tinha rebaixamento. Você ia ver só seu time jogar, ver a colocação que o Ceará ia ficar pronto. Meu Só pai que era muito estranho, Vladimir, estranho. porque, por exemplo, você podia jogar vamos dizer, a primeira divisão, a Série A, num ano, e no outro ano você não jogar. E mesmo tendo feito uma campanha boa, porque no Exatamente. campeonato estadual você foi quinto ou sexto. Exatamente, era desse jeito. E aí É você- por isso é que por você isso aí, né, concentrava cara? tudo no campeonato estadual, porque obviamente era muito mais importante, Era. as rivalidades estaduais Sim. elas eram muito fortes, né? Você pegar Campeonato Carioca, Paulista, nem se fala. Mas o cearense também era assim. Né? E essa disputa entre Ceará e Fortaleza ela sempre foi muito ferrenha de títulos, né? De contagem Sim. de títulos. Então, o campeonato cearense sempre foi uma guerra entre os dois, uma disputa realmente mais de 100 anos aí para disputar o campeonato, para ver quem era campeão, quem tinha mais título. E muita história, né? A gente vem falando sobre esses jogos, eu fico besta porque é sempre muito bom saber esses detalhes dos bastidores, porque isso influencia também até nos outros... Por exemplo, o título que tem muita discussão hoje no futebol brasileiro, e ainda existe a discussão, foi decidido na justiça, mas ainda existe a discussão, é de 87. A gente já tá falando aqui sobre essa Copa União que aconteceu, todo esse bafafá, que o Sport estava jogando uma espécie de Série B. O Sport estava jogando uma aí- Série B. Só que, só para resumir o que foi que aconteceu. A CBF organizou o Campeonato Brasileiro. Ela fez uma primeira divisão com apenas 16 clubes, que eram ela escolheu os 16 maiores para jogar o campeonato e fez uma Série B à parte, né? Só que, faltando poucos momentos ali para o campeonato terminar, o Eurico assinou um documento que tem um quadrangular. Se você me permitir só uma pequena correção. Assim, quem organizou não foi a CBF. Quem organizou foi esse tal famigerado Clube dos Clube 13. dos 13. Olha, Porque meu a Deus. CBF tinha avisado aos clubes que ela não tinha condições de organizar o campeonato. E aí eles organizaram a Copa União. Quando a CBF viu que eles estavam negociando cotas de patrocínio, televisionamento e tal, ela disse, não, peraí. Eu quero também. Eu quero também, vou organizar isso aqui também. Aí começou aquela guerra de puxa para cá e puxa para lá, e a CBF disse, não, eu vou fazer, então vocês vão ser o módulo verde e eu vou módulo amarelo. organizar o módulo amarelo e o azul e o branco. Tudo bem, tudo feito. Só que, tipo, o campeonato a Copa União ia começar se eu não me engano, era uma sexta-noite, fizeram um negócio lá para começar numa sexta-feira à noite. Na sexta-feira, teve esse episódio do Eurico Miranda, que foi... Na sexta-feira, tipo, faltando poucas horas para começar o campeonato, a CBF divulgou o regulamento. Que o Eurico Miranda foi lá, como representante do Clube dos 13, e assinou. E aí o regulamento previa, ao final, o cruzamento dos times do módulo amarelo com os times do módulo verde. Flamengo Internacional de um lado Isso, Sport Guarani do outro. Por que o Sport ganha em todas as instâncias que já teve da justiça? Por que o Sport ganha? Porque tinha um regulamento.
Não tem... Rapaz, aquilo ali é o direito mais certo que tem, é o título do Sport de 87. Puxando aqui pra Se é gente... justo ou se não é, aí é outra história. Se pegar os dois times da Série A que sim. os Aí dois é outra finalistas questão. os dois finalistas da B, Não, é outra outra questão. história. Inclusive- Mas juridicamente o Sport tá Inclusive, certo. Vladimir, uma curiosidade. O pessoal do Sul, muito torcedor da época do Internacional, ainda hoje fica indignado com a diretoria do Inter, porque seguiu o Flamengo. Isso. E Poderia não ter foi enfrentado o disputar. Sport, é. Porque Poderia o ter Inter disputado. tinha um timaço também. Se o Inter tivesse disputado, a chance dele ter vencido Vencer. Sport e Guarani era muito grande. Bastava deixar o Flamengo lá Era muito sozinho grande. com o WO. Então, é curioso isso. Tem muito muito torcedor na época que... Agora, trazendo aqui para o nosso vozão aqui, nós temos essa mesma situação em 69. Depois nós vamos Exatamente. fazer um podcast só sobre isso aí. E Porque a gente falou aqui. o Ceará tem o mesmo direito que o Sport tem de ser campeão brasileiro em 87, o Ceará tem de ter sido campeão brasileiro em 69. Exato. Tem um regulamento da mesma forma. E o regulamento não foi cumprido. Aproveitar aí o meu canal aí no YouTube, Pronto. que é o CSC História e Dados. Lá eu fiz um vídeo que eu explico toda essa história do Campeonato Brasileiro de 69. Tá lá, assista lá, que é bom a gente saber a história do nosso clube. A dona CBF legitima o título do Atlético lá de 36 Isso. contra o time da Marinha e não dá os títulos para os times cearenses. Detalhe, a gente fez aqui no ano passado, um Ceará Cast especial sobre isso também, né? No momento em que o Ceará, juridicamente, estava entrando com um processo na CBF para ter esse reconhecimento. Aí vieram aqui o Fred Bandeira, hoje diretor jurídico do Ceará, e o Anacleto Figueiredo, que estava à frente naquela ocasião da pasta de cultura do Sim, Ceará Esporte eu Clube. assisti esse podcast. E a também. gente falou ali com base jurídica, o Ceará estava entrando com a CBF e a gente está esperando ainda a atualização da Confederação Brasileira. Acho que Fortaleza e Sport de também futebol. estão juntos aí. Isso, né? Iam entrando juntos. Se eu puder dar uma informaçãozinha aqui rápida, o Sport, dos três, é o que eu acho que está mais adiantado. Inclusive, eu vi num desses podcasts de Pernambuco, o diretor jurídico atual, que foi agora, fizeram a eleição no final do ano, né, o Sport, e o diretor jurídico atual, ele falou assim claramente, ele disse que nós estamos confiantes que esse título sairá ainda nesse primeiro semestre. Rapaz. Então, se o Sport levar, a gente leva também. Fortaleza porque é a mesma situação. Né? Mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente. Exato. E aí, voltando a falar Sim, do Clássico Rei, que vamos a gente voltar. fez aqui um parênteses Viajou, muito bacana. a gente viajou. Exato, a gente fez aqui uma viagem legal no tempo. Mas falando de Clássico Rei ainda, o Ceará tem essa situação, né? No total, nos dados frios, o Ceará tem 207 vitórias contra 188 do Fortaleza e 206 empates. Esse dado histórico, de alguma forma, entra em campo? Pesa a camisa, Mauro e Vladimir? Quer começar? Pode começar. Rapaz, olha, o peso da camisa sempre entra em campo no clássico. O peso da camisa, porque ali, quando o Ceará ou o nosso rival o Fortaleza entra em campo, ele não é apenas aquele time de 2025 que está entrando ali. Ele está levando toda a história desse time, desde o seu início, das suas conquistas, os jogadores que passaram, torcedores que acompanham esse time há anos, que muitos já se foram. Então, ali tem toda uma história. Não é, por mais que o jogador venha de fora, o jogador não, como alguns nossos que chegaram agora esse ano, mas eles percebem no clube, na parte histórica do clube, na exposição lá da nossa história, de troféus e títulos, e no tamanho da torcida, eles conseguem compreender a força que tem aquele time. Não é um qualquer que está ali. Então, quando os times entram em campo, eu acho que a história entra com eles também. Eles não estão ali aleatoriamente, não. Sem dúvida, acho que a história entra, e mais do que nunca, né, Samuel? A história recente Sim. também, ela impacta demais nos clássicos entre Ceará e Fortaleza. A gente estava conversando aqui em off antes da gente fazer o programa, de que psicologicamente o Ceará tem feito jogos, o Ceará mentalmente ele tem entrado mais pronto, né, contra o Fortaleza, e isso impacta nos resultados. A gente falou aí do
dessa sequência de resultados positivos que o Ceará tem diante do Fortaleza. E isso impacta muito na questão mental de como a equipe entra ligada em fazer o que tem que fazer, um time mais pilhado do que o outro, um time mais ligado. Sim. Ou seja, isso impacta demais. Tanto a questão histórica impacta, quanto essa questão mesmo dos números do presente, né, Marcos? Sem dúvida. Eu tenho até aqui uma curiosidade, porque o nosso rival está com o seu treinador há quase 5 anos. Sim. Muita gente do Fortaleza, a grande maioria esmagadora, o considera o melhor treinador da história do Fortaleza. Uhum. E, no entanto, esse treinador ele tem um retrospecto inferior Tem em sim. Clássicos Rei. Sim. Não, o que explica isso? O que explica isso, se não as camisas? Não há outra explicação. O Vojvoda ele conseguiu perder para Marquinhos Santos. Ele conseguiu... Desde 2021, o Vojvoda enfrentou 7 treinadores diferentes pelo Ceará. Veja só que absurdo. 7. E detalhe, tem 3 que ele não enfrentou. Ou seja, o Ceará teve 10 treinadores nesse período do Vojvoda no Fortaleza. E o Vojvoda ele foi derrotado pelo Guto Ferreira, pelo Thiago Nunes, pelo Dorival Júnior, pelo Marquinhos Santos, pelo Morínigo, pelo Mancini e agora pelo Condé. Foram 21 jogos, 21 Clássicos Rei com o Vojvoda comandando o Fortaleza. 9 vitórias do Ceará e 7 empates. E o Vojvoda só conseguiu vencer 5. Se isso não for, É impactante. se isso não for o peso da camisa, Sim. eu não encontro outra explicação. Chama muita atenção esse número. Eu não cara. encontro explicação. E aí, eu acredito, viu, Vladimir, como a gente estava conversando antes do programa, aí tem muito também do Fortaleza entrar muito pressionado nos últimos clássicos. Uhum. Ele vem carregando esse peso porque em 2021 e 2022 a gente pode até dar um desconto, porque o Ceará estava ali equilibrado com o Fortaleza. Na primeira né? divisão Primeira também, né? divisão, Equilibrado e estava tal. ali. Mas a partir de 2023, nós tivemos uma queda absurda de receita, de elenco, de tudo. E mesmo assim, esse histórico foi mantido, com o Ceará tendo mais vitórias do que o Fortaleza. Então, eu só tenho uma explicação para isso aí. É o peso da camisa. Detalhe isso, ó, até no ano passado o Ceará tinha cerca de 4 vezes no Fortaleza, na verdade o Fortaleza tinha 4 vezes a folha salarial do Ceará naquela ocasião, e mesmo assim o Sim. Ceará conseguiu derrubar o Fortaleza e conquistar o título, né? Impedir o hexacampeonato do Fortaleza no estadual nessa questão. Sim. E falando ainda desses números, né? O Condé já venceu o Vojvoda neste ano de 2025 e é um cara que tem essa experiência. Ano passado ele derrotou um Bahia também Sim, que era muito superior era a ao mesma Vitória. situação. O Vitória estava na B Isso. e o Bahia na Série A e ele foi campeão em cima do... Como o Ceará foi campeão aqui com o Isso. Mancini, estando na B, o Condé foi campeão em cima do Bahia. E com esse histórico, o Léo Condé tem sarrafo, tem bagagem para poder derrotar o Fortaleza nessa decisão que a gente vai ter pelo Campeonato Estadual? Olha, o Condé, ele é um treinador que a gente sabe da calma dele, né? É um cara muito bem... né? O Samuel acompanha muito as coletivas Sim. do Condé, muito ponderado no que ele fala sobre futebol, mas ele entende muito de futebol. Sim. Né? Eu acho que vão ter 2 grandes treinadores, né? Um de cada lado ali. Sim. E o Condé, com certeza, tem as estratégias dele para superar o Fortaleza. A gente viu no primeiro clássico claramente que a estratégia do Condé foi muito melhor do que a estratégia do Vojvoda. E o Ceará Muito superior. engoliu o Fortaleza naquele jogo que poderia ser até... Principalmente no primeiro tempo, no primeiro né? tempo poderia Sim. ser demais. Sim. Né? Então, o Condé ele tem elementos. Ele tem elementos para montar um Ceará com estratégia para encarar o Fortaleza. Né? O que o Mário falou aí em relação ao peso, há sim um peso do favoritismo que muitas vezes não está nem só na cabeça do torcedor do Fortaleza, não. Pode estar na cabeça do diretor, do Sim. jogador. A gente precisa se impor em relação a esses caras, é um grande momento que a gente está vivendo no clube, então isso pesa também no momento do jogo. Então o Condé ele tem que saber utilizar isso e ele já tem o grupo na mão, né? Tem. Eu acho que a forma que o Ceará vem jogando,
a forma mais natural que as mecânicas em campo vão acontecendo, você vê que o time é bem treinado. Isso. Óbvio, tem limites técnicos, né, de um clube como o Ceará, ele não pode contratar jogadores estelares, mas dentro daquele limite que o Ceará tem, tecnicamente dos jogadores, é um time bem treinado. Então ele pode sim fazer frente à Fortaleza com as armas que ele tem. Ele ganhou mais armas, né? Ganhou realmente mais elementos para montar um Ceará até diferente do primeiro clássico. Sim, né? exatamente. O Condé, quando ele veio para o Ceará, foi assim um treinador que a gente, vamos dizer, naquele momento, jogando Série B, com o orçamento que a gente tinha, na situação que a gente estava, o Condé foi o que de melhor podia ter vindo para o Ceará. Dentro do que o Ceará podia trazer. Porque, né, Mauro? Transfer ban, não podia contratar. Era cheio de problemas, situações. muitos problemas financeiros e assim, não tinha como você ir buscar um treinador de maior valor. E o Condé já tinha mostrado sua competência quando ele foi campeão da Série B com o Vitória. E o Vitória não era aquele time que você dizia, rapaz, que timaço do Vitória, não. Ali ele estava vindo da C. Estava vindo da C. Eu sempre conto essa história aqui. Eu trabalhei num jogo Floresta e Vitória aqui na redação, que se o Floresta ganha do Vitória, podia rebaixar o Vitória para a Série D do Brasil. Do ano anterior, né? Aí o Vitória ganha o jogo, se classifica para o mata-mata e sobe. Para ver como é o futebol. Então, aquela Série B, o Vitória vinha de uma Série C e não estava cotado para subir, não. Tava não. Tanto é que no começo do campeonato, né, Mauro, ele vem aqui no PV, né, e ganha do Ceará mostrando uma postura tática muito interessante. Foi. Até com jogadores que do Ceará, Oswaldo, Léo Gamalho, não sei o quê. Os caras vieram aqui, jogaram muito bem, ganharam. Aí eu pensei, pô, esse time é bem treinado. Bem treinado. Toma cuidado com ele no começo do campeonato. E o Léo Condé, eu sinto que o Léo Condé, ele está num momento de afirmação na carreira dele. Sim, ele precisa. Tá. Ele, ano anterior, subiu Vitória e com esse mesmo Vitória ele foi disputar a Série A. E ele ficou, se não me engano, 10 rodadas, alguma coisa assim. Ficou poucas rodadas. Então aquilo ali abala muito assim o prestígio do treinador. Ele é um treinador de Série B. É um treinador de Série B. Ele não... E aí ele no Ceará, ele veio e subiu o Ceará. Ou seja, ele mostrou que ele tem competência mesmo, porque em 2 anos seguidos ele conseguiu 2 acessos. E eu sinto que ele quer se provar nesse ano para mostrar, olha, eu sou um treinador de nível Série A. Ele tem o Ceará... A gente já nota que o Ceará está sendo muito bem treinado. E, assim, a questão... Esse jogo passado com... mas eu já estava classificado com o Maracanã, mas não é essa a questão. A questão é que era um time todo novo e o time jogou como se ele já estivesse jogando há um mês. Aquele mudança time. De peças manteve um padrão, manteve um estilo de jogo. Né? Exatamente, sinal que ele tem o time na mão, o time compreende, os jogadores compreendem o que ele quer. Eu estou bastante esperançoso que o Condé faça uma boa campanha com o Ceará esse ano. Interessante isso, porque o Léo Condé ele foi campeão no ano passado do Baiano, enfrentando o Bahia do Rogério Ceni, que naquela ocasião também tinha um poder financeiro e também de elenco maior que o time rubro-negro. E para essa ocasião, eu queria saber de vocês, qual é a escalação ideal do Ceará e qual deve ser a postura do time, a estratégia do Léo Condé para este jogo contra o Fortaleza, a primeira partida? Bom, se a gente for falar de nomes, o time do Ceará ele já tem aquele time base ali. É o Bruno Ferreira, é o Fabiano, o Ramon, o Marlon e o Matheus Bahia, né? E ali no meio ele vai às vezes Sobral, às vezes Richardson, mas o Lourenço e o Mubi. Isso. E era Pedro Henrique, Pedro Raul e Fernandinho, o Ailon. Ficava na dúvida. Para domingo, como não tem o Pedro Henrique, não tem para o outro. É Ailon, Pedro Raul e Fernandinho. Sábado, né? Ou para o sábado. Ailon, Pedro Raul e Fernandinho. Isso, Pedro Henrique, infelizmente, vai ficar de fora das duas decisões. Vai perder ainda algumas rodadas da até em relação a isso, o jogador que é artilheiro do time no Campeonato Cearense e na classificação geral, né? Na temporada geral, por exemplo. Qual o peso da lesão do Pedro Henrique no time do Léo Condé? É uma ausência muito sentida,
desses lesionados que hoje tem à disposição o técnico Léo Condé? Vai depender muito do Fernandinho. Muito. Né? Eu acho que o Fernandinho vai ter a chance, né? Ele jogando pela esquerda ali no Mirassol, jogou muito, maior driblador da Série B e tal, finalizador. Ele já deu uma amostra, né, com o golaço contra o Maracanã, já devia tentado algumas outras vezes. Aquela coisa, ele se tem você lembrar potencial. do último clássico, quando o Ceará podia estava vencendo de ter 2-0, matado o jogo. ele Exato. podia ter matado o jogo ali. Ele foi sempre um drible a mais, uma coisinha a mais. Isso. Se ele entrar focado realmente no que ele tem que fazer no potencial, tanto individual quanto de time, porque ele também tem que jogar para o time. Tem. Se ele entrar assim, ele pode dar a resposta que o Pedro Henrique com certeza daria. O Pedro Henrique é muito tático, ele é um jogador muito tático, ele é um cara que não é fominha e estava muito bem encaixado. Vai depender muito do Fernandinho, do que realmente o Fernandinho for fazer. Eu acho que o Pedro Henrique vai fazer muita falta, porque principalmente pela sua experiência. Ele é um jogador já muito experiente. No clássico desse ano, ele já assim, foi um jogador fundamental ali. Eu acho que ele vai fazer muita falta, até porque ele faz uma função bem diferente, né? O Fernandinho joga mais aberto, abrindo o jogo e levando para cima, e o Pedro Henrique, ele se movimentava muito, ora na direita, na esquerda, às vezes de centroavante, e ali ele confunde muito a defesa. Eu acho que vai fazer falta, mas eu acho que assim, não será por isso que o Ceará deixará de ganhar ou perderá. Não será pela ausência do Pedro Henrique. Ele vai fazer falta, mas eu acho que o Ceará tem condições de fazer de encontrar um substituto, que eu acho que vai ser até o Ailon mesmo, porque no clássico passado ele foi de Pedro Henrique, Ailon e Fernandinho, porque a gente não tinha o Pedro Raul. Isso. Se a gente tivesse o Pedro Raul, eu acho que ele iria de Pedro Henrique, Pedro Raul e Fernandinho. Isso. Porque o Fernandinho, como o Fortaleza é quem deverá propor o jogo, é quem deverá ter a bola, o Fernandinho foi a válvula de escape no primeiro clássico, e ele deve ser uma peça fundamental nessa. E aí eu acho que se a gente tivesse o Pedro Raul no primeiro clássico, a gente tinha ganho com mais tranquilidade. A história seria outra, né? Porque o cara chegou também daquele jeito, Agora né? vai mudar um pouco a característica do Ceará, né? O Ceará ganha mais força, né? Mais presença de área. Você vê a maneira que o Pedro Raul protege, que ele finaliza, que os jogadores procuram, né? Existem conexões mais claras quando você tem um centroavante, potencializa demais isso. Então, com certeza, eu acho que o Ceará vem diferente pela presença do Pedro Raul no Vladimir, quando especulou-se o Pedro Raul, a gente, em conversas lá com os amigos, rapaz, eu dizia, rapaz, é o tipo de jogador, não era o Pedro Raul especificamente, mas é o tipo de jogador que falta no esquema. Sim, a gente via nos jogos do Ceará como fazia falta no centroavante. Demais. A gente percebeu, o Ailon, um jogador assim, muito útil, muito comprometido com o time, mas ele não é centroavante. Os cacuetes, Ele não é centroavante. Então, às vezes, bola que a gente, meu Deus, um centroavante aí. Vários e vários jogos. A gente tinha tido um melhor resultado se a gente tivesse o centroavante. Tanto que não é por acaso que o Pedro Raul já em 3 jogos já fez 3 gols. Ele nem jogou 3 jogos inteiros. 3 jogos ele já fez 3 gols. Porque é o centroavante, rapaz. É uma posição que a gente precisava. E eu acho que, assim, com o Pedro Raul no clássico, ele vai gerar mais uma... O Vojvoda vai ter que criar uma maneira de se resguardar mais. Ele não vai poder fazer aquele jogo de saída com às vezes só com um zagueiro aqui, ou às vezes os zagueiros avançando muito, porque agora o Ceará vai ter um jogador lá incomodar ali. Eu acho que foi uma aquisição assim excelente, e parece que ele veio também, assim como o Condé querendo se mostrar, né, se provar. Ele também veio com essa coisa. Porra, 2 anos aí que eu fui mal no Vasco, mal no Corinthians, o pessoal me criticando. Pô, mas eu não sou assim, eu tenho potencial. Vendo a pauta aqui, ó, Pedro Raul e mais 10. Eu acho que é essa, mano. Essa era até a pergunta que eu ia fazer pra vocês. É um cara que, como o Mauro falou, o jogador dessa característica precisava
tá no elenco, né? Sim. Ele foi contratado e assim que terminou o jogo do Maracanã, né? Que o Pedro Raul fez gol, podia ter feito mais um, né? Perdeu o pênalti e tal. Bateu mal. Mas é aquela coisa, eu tive a curiosidade de pesquisar como tinha sido o Pedro Raul nos 3 primeiros jogos nos outros clubes, Sim. né? E o melhor momento dele já é no Ceará. No Toluca ele fez menos gol, no Corinthians ele não tinha feito gol, no Vasco ele só fez 2, até no Goiás, que ele foi muito bem forte da Série A, ele não tinha feito 3 gols em 3 jogos. Ou seja, é um elemento muito importante para ele, Sim. porque, como você falou, Mauro, ele com certeza chegou querendo provar, ó, não sou aquele cara. Porque no contexto do Corinthians é muito difícil, né? Muito. Obviamente é muito difícil jogar. Né? Então, ele tá chegando aqui e ele sabe que ele vai receber bola, que ele vai ser titular, que ele vai ser muito acionado. Então, é a chance que ele tem, né, realmente de fazer uma Série A interessante, de marcar gols e mudar a forma do Ceará jogar. Sim, até o que o Wilton Bezerra falou no jogada do segundo tempo, né? O Pedro Raul, na brincadeira que ele falou, era aquela situação, tinha bola na área e o Pedro Raul não tinha um camisa 9, né? Aí o Pedro Raul agora chegando é só boa noite, boa tarde, tipo só isso. lança boa Exatamente. noite. É o cara o que Mauro falou em precisava de relação ao referência. Wailon, eu já tinha dito pra ti várias vezes em outras jogadas, falando dessa ponderação. O Wailon é bom jogador, ele é voluntarioso, mas ele não é centroavante. Não é centroavante. Ele pode até aproveitar um aqui e um ali, exatamente. mas não é a dele. Tem que ter um 9 e o 9 tá aí. A gente falou aqui do time ideal, né? No caso, o Mauro. Qual o seu time ideal também, Vlad, para esse Clássico Rei? Olha, lembrando que é o primeiro jogo, tá? No primeiro jogo. A estratégia do Ceará pro primeiro jogo. Cara, eu acho que... Eu não sei se vai ter o Richardson, né? Mas esse cara em clássico ele cresce demais. Eu acho que se tiver o Richardson, ele tem que ser titular. A forma que ele joga, o motorzinho ali, a garra, a maneira que ele realmente desarma, que ele encarna o clássico, para mim o Richardson teria que ser titular se ele tiver condição de jogo. Senão, o Fernando Sobral, que vem melhorando, eu acho que o Sobral começou ele errando muito. O Sobral, ele precisa muito do físico para ele desenvolver o futebol dele. Aí, comecinho de temporada, ele ainda não está 100%, e aí, mas o Sobral, ele é para ser titular do meio de campo do Ceará tranquilamente. Quando ele estiver 100% fisicamente... Eu também não duvido isso. Ele está crescendo na hora certa, então o Sobral deve ser ali, né, o substituto, né, do Richardson. Mas se o Richardson puder jogar, com certeza, né, ele tem que se titular. É mais ou menos o time que o Mauro falou, só com essa dúvida aí, né, se o Richardson joga ou não, que é um cara que seria imprescindível para os jogos finais contra o Fortaleza, com certeza. Sem dúvida. E a gente vai esperar. São 2 jogos, 2 decisões, né? O Ceará vai ter que adotar uma estratégia diferente na primeira partida, no segundo jogo. A depender do que acontecer nesses primeiros 90 minutos, a gente vai ver um Ceará com outra postura. Mas o Ceará, nesse primeiro momento, é um time mais segurando um pouco mais atrás ali, ou um time um pouco mais incisivo? Não, eu acho que assim, o modelo de jogo do Léo Condé, quando ele enfrenta um adversário de mesmo nível ou superior, o modelo de jogo dele ele é bem claro. Ele não vai ter a bola. É reativo, né? Ele não vai ter a bola. Mais aguerrido. Quando ele enfrentou, aí, por exemplo, aí, o Maracanã, o Tirol, os times ali na Copa do Nordeste, ele tinha que propor o jogo. Sim. E a gente até viu ainda algumas dificuldades do time nessa situação, Sim. Mas eu me atrevo até a dizer que jogar contra o Fortaleza para o esquema de jogo do Condé, ele se adapta melhor do que jogar contra um time retrancado. Tem que propor jogo. Demais, se adapta demais. Se adapta muito mais. Mais natural. E eu acho ali, que esse primeiro jogo, ele não... Assim, a gente falou aqui muito de história, né? Sim. O primeiro jogo, embora ele defina muitas vezes o campeonato, quem ganha o primeiro jogo geralmente é campeão, mas muitas vezes os times também não querem arriscar no primeiro jogo. Até que eu acho que o resultado mais normal é um empate. É um empate no primeiro jogo. Eu acho que nenhum dos dois vai se arriscar muito. Embora eu não sei como é que está o lado do rival com essas questões aí extracampo, como é que está a pilha deles lá, como é que eles vão entrar nesse jogo, se vão entrar, querer resolver, querer mostrar alguma coisa, não sei como é que eles vão entrar. Mas eu só sei que da forma como eles vierem, eu acho que o Ceará está preparado. É isso, um podcast que a gente falou aqui essencialmente de Clássico Rei. A gente fez um parênteses para falar de Campeonato Brasileiro, que é sempre interessante também quando a gente está com 2 pesquisadores, né? Um que trabalha aqui no Diário do Nordeste, o Mauro, que faz um trabalho excelente no Twitter, no X, no YouTube. Então confere lá no CSC História e Dados do Ceará Sporting Clube, tem lá
todos os detalhes, com muita conversa, com muito bate-papo bacana com o Mauro Bastos à frente deste trabalho. Queria agradecer a presença de vocês aqui no Jogada do Vozão. Mauro, satisfação mais uma vez ter você aqui. É um E prazer. essa expectativa para esse primeiro clássico. Prazer, a expectativa é aquela, né? A gente já começa a contar as horas esperando o jogo, né? E sábado é aquilo, clássico não se joga, se ganha, né? Porque clássico é um jogo diferente, é um campeonato à parte, e quando ele é um jogo que decide campeonato, ele toma assim ele se potencializa, toda aquela ansiedade que a gente tem fica potencializada, né? Eu espero que a gente consiga sair com um bom resultado nesse primeiro jogo. Muito obrigado, Mauro, mais uma vez. Vladimir, você é da casa. Muito obrigado, tá sempre presente aqui. Satisfação ter você mais uma vez num episódio aqui do Jogada do Vozão. Foi legal demais, abracei pro Mauro, é sempre bom demais falar sobre o Vozão, expectativa muito grande desse clássico, nós estávamos até brincando aqui na redação que eu perdi a conta de quantos clássicos eu já cobri aqui pro sistema, vai ser mais um, né? Eu espero que seja um grande clássico realmente aí do futebol cearense mais uma vez, né? Que o Ceará se saia muito bem. Que seja um bom jogo dentro das 4 linhas, que a gente espera boas histórias e com personagens, né? Com Sim. muita coisa pra gente falar aqui depois do jogo e pra gente fazer avaliações da projeção, principalmente do Alvinegro de Porangabuçu para a temporada de 2025. Agradecer mais uma vez Vladimir, Mauro Bastos, a você que acompanhou a gente aqui até o finalzinho na TV Diário e também na Rádio Verdinha. Se liga, toda quinta-feira às 8h30 da noite tem episódio novo do Jogada do Vozão na tela da TV Diário. Aos domingos pela manhã, lá na Rádio Verdinha, você acompanha o Jogada do Vozão. E no YouTube, assim que é gravado, a gente disponibiliza no YouTube na quinta-feira para você acompanhar o episódio. Perdeu alguma coisa? Vai no YouTube do Jogada ou vai na sua plataforma de áudio preferida, Spotify, Deezer, tem lá o episódio recheado, detalhando o Clássico Rei, o primeiro deste ano de 2025, que vai definir quem será o campeão cearense desta temporada. Muito obrigado a todo mundo, um forte abraço e até a próxima, pessoal!